Queria, antes de mais, confirmar que o Sr. Presidente da República fez-nos dar nota esta tarde de que, após o pedido que lhe fiz, nos receberá amanhã numa audiência urgente sobre esta matéria e onde necessariamente quer o funcionamento do Governo e o seu regular funcionamento, quer o que está em causa com o Sr. Ministro da Administração Interna, serão dois dos temas objeto dessa análise e também para se avaliar não só aquilo que aconteceu e que foi evidente, como também, digamos, a situação em que se encontra o Governo neste momento. Eu queria dar nota de que o Chega vê com muita preocupação o estado atual em que o Governo se encontra, não só devido aos vários casos que envolvem os vários ministros e os diferentes ministros, mas essencialmente porque, a somar a todos estes casos, há uma falta de coordenação brutal por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Este Primeiro-Ministro habituou-se a aparecer quando lhe interessa e a desaparecer quando não quer tocar nos assuntos. Habituou-se a estar presente para situações simbólicas e a não estar presente quando o país precisa de coordenação e precisa de decisão. Francamente, nós termos um Primeiro-Ministro que se preocupa a ir a 3 jogos do Mundial, mas não se preocupa com o caos em que os exames está, ou com a situação em que está o seu Ministro da Administração Interna, é uma situação, pelo menos, constrangedora para a falta de autoridade e de coordenação que precisávamos e que o Governo precisava do ponto de vista da sua atuação. Acho que Luís Montenegro não conseguirá muito mais tempo esconder-se da situação e das situações dos seus ministros. Acho que não conseguirá muito mais tempo ficar sem assumir a autoridade que tem que assumir enquanto Primeiro-Ministro e que não tem assumido neste caso. Não posso deixar de notar sobre isto também o absoluto silêncio do Partido Socialista, o absoluto receio do Partido Socialista de falar do seu Ministro da Administração Interna. É uma situação que é constrangedora para todos, para aqueles que veem, para a fuga que o Partido Socialista está a encenar em relação ao Ministro da Administração Interna e até, atrevo-me a dizer, o comprometimento com que parece estar em relação ao Sr. Ministro da Administração Interna. É uma situação particularmente dolorosa de ver, como nós, na verdade, em Portugal, quando é para escrutinar a sério e fazer oposição de verdade, não se pode, de facto, contar com o Partido Socialista e já agora nem com nenhum dos outros partidos, que se fosse outro caso qualquer, ou se fosse, provavelmente, até outro ministro qualquer, não deixariam de falar do assunto. Mas, sendo o Sr. Ministro da Administração Interna, praticamente, só o Chega entende que devem ser pedidos esclarecimentos, só o Chega entende que as coisas foram graves e só o Chega entende que têm que existir consequências e autoridade no Governo. Também porque está igualmente relacionado com isto, não quero deixar de fazer uma última nota sobre a abertura de um inquérito por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República em relação a vídeos meus das redes sociais. Não deixa de ser curioso que um Parlamento que rejeita fazer um debate de urgência sobre a educação ou sobre os incêndios já possa perder tempo a fazer inquéritos com deputados que fazem vídeos no Parlamento e que estão cá a trabalhar no Parlamento. O Parlamento não quer perder um dia de trabalho a fazer um debate de urgência, porque acha que não o deve fazer, porque não há debates marcados. Mas acha que deve perder tempo com inquéritos, atrás de inquéritos, atrás de inquéritos, atrás de inquéritos, por causa de deputados a denunciar que os políticos deviam estar a trabalhar pelo país e não estão. É este o estado em que estão as coisas no Parlamento, é este o estado em que as coisas estão efetivamente na política portuguesa e o Chega não deixará de amanhã, na Conferência de Líderes, dar nota também disto e da condenação que merece termos um Presidente da Assembleia da República que é tão rápido a abrir inquéritos, mas já não acha que se deva chamar os deputados ao plenário para debater a situação dos incêndios ou do caos nos exames. Isso já não é trabalho dos deputados nem do Parlamento. É um pouco incompreensível, dá uma péssima imagem dos políticos, e é a contribuição para a degradação, essa sim, permanente e acelerada das instituições políticas.
Os grupos parlamentares têm, todos eles, os serviços centrais aqui em cima. Os serviços centrais. Não é o gabinete de nenhum deputado, é os serviços centrais desses partidos. Abertos ao público, penso eu, e abertos a quem? Da Assembleia, fora dela, ou que venham. Não, esse é que é o problema. Não havia plenários. Não havia trabalhos parlamentares. Não havia plenários. Os deputados não trabalham só no plenário. Os deputados têm que estar no Parlamento. Os deputados têm que estar no Parlamento quando o país precisa deles. Os deputados não podem ausentar-se simplesmente e desaparecer, como infelizmente muitas vezes é hábito, em momentos críticos como quando está a haver incêndios no país, falta de água em alguns distritos, caos nos exames. Mas sobretudo teve um intuito, que era mostrar que na mesma semana em que o Presidente da Assembleia da República rejeita um debate de urgência sobre um tema tão importante como este, com este motivo, não se pode chamar os deputados numa semana em que não há plenário, e os deputados simplesmente não estão, nem querem estar nestes momentos de crise. Qual é a infração? É bater à porta e ver se está alguém? Acho sinceramente que a grande preocupação da maioria dos portugueses, 99,9% dos portugueses, era saber efetivamente àquela hora quem estava a trabalhar por eles e quem não estava. Penso que é isso o essencial. Só um segundo que a sua colega tinha aqui uma questão. Mas se fosse a situação contrária, em que fossem os outros deputados dos gabinetes parlamentares entrar no gabinete do Chega, não considerava que fosse de alguma forma uma violação da... Sim, repare, eu por um lado não entrei no gabinete de ninguém, bati à porta e verifiquei se os serviços estavam abertos ou não, que é o que os seus jornalistas podem fazer. Muitas vezes batem à porta do meu gabinete, a ver se está lá alguém ou não, a ver se os serviços administrativos estão lá ou não. É o que fazem também, olha, militantes que vêm visitar a Assembleia da República e vão ver se me encontram a mim ou outros deputados do Chega. O Parlamento é uma casa aberta à sociedade, não é uma casa fechada. Portanto, não entramos em gabinete nenhum. O receio e a dificuldade destes partidos é que eles não estavam, de facto, a trabalhar na sexta-feira e não arranjam desculpas para isso melhores do que tentar abrir um inquérito a quem denunciou isso. É tudo errado e é uma atitude errada. Mas a mais errada de todas é o Presidente da Assembleia da República acha que o Parlamento não deve perder tempo a fazer debates de urgência, mas acha que deve perder tempo a fazer inquéritos sobre os deputados. Então, não é? nessa situação, não tomaria qualquer medida contra os outros partidos ou feito nenhuma queixa ao Presidente da Assembleia? Eu tomaria uma medida, era pôr os deputados a trabalhar. Que essa é que é a medida que nós devemos fazer. Onde não há trabalho, deve-se trabalhar. Nós somos pagos pelos portugueses para trabalhar por eles. Não é para estar fora do nosso local de trabalho, sem qualquer justificação, sem os serviços sequer dos partidos abertos. Os partidos, sobretudo em momentos de crise para o país, têm que estar abertos e a trabalhar pelo país. Foi essa a mensagem que eu tentei transmitir, é isso que procurei esclarecer ao Presidente da Assembleia da República. Isso quem diz, a Iniciativa Liberal. Mas tinham o edifício, tinham o gabinete central dos serviços centrais completamente vazio. É ridículo, mais vale assumirem que não estavam, mais vale assumirem que não estavam a fazer nada pelo país e assumirem isso, mais vale isso do que outra coisa qualquer, mais vale isso do que inquéritos, do que andar a fingir que vão dar justificações que as pessoas vão compreender. As pessoas não compreendem. Eu, pessoal, eu não compreendi, se estivesse lá fora, que o Parlamento rejeite fazer debates de urgência porque não há plenários, mas depois os deputados não estejam a trabalhar por esse mesmo país. Não compreendo muito bem. E tenho alguma dificuldade em perceber que se faça um inquérito sobre isso, o que eu disse à sua colega. Repare, foram 2 dias, penso eu, 2 dias, em que o PAR analisou, decidiu, fundamentou que uma série de outros deputados da Comissão de Transparência vão perder tempo a fazer um inquérito. Mas não podíamos perder tempo a vir ao Parlamento discutir o caos nos exames. Ou a falta de água em Almada. Quer dizer, está tudo errado neste princípio, e lamento dizê-lo, mas amanhã na Conferência de Líderes, certamente que o Chega também procurará fazer esta explicação. Vamos por partes. Em relação ao primeiro ponto, não tenho nenhuma informação sobre o adiamento. Já agora deixar também uma nota sobre isso. Mais uma vez, nós passamos uma terrível imagem às pessoas. Parece que os políticos estão sempre a arranjar desculpas para não trabalhar. Parece que há sempre um motivo qualquer. Agora é porque os exames só saem na sexta-feira e então vamos só debater na semana a seguir. Já agora mais vale dizer assim, olha, vamos esperar 3 meses a ver se há incêndios ou não há. E reunimos outra vez todos em outubro a ver o que é que aconteceu. Quer dizer, é ridículo. É ridículo. Nós somos pagos para trabalhar, não é para andar à espera que as coisas aconteçam, que venham e marcar debates depois daqui a uma semana. O Estado da Nação está marcado para quinta-feira. Quinta-feira.
Deveriam ter existido plenários esta semana, não existiram, mas enfim, isso não depende de nós. Querem adiar o Estado da Nação para a outra semana seguinte, porque os resultados dos exames saem numa... Eu espero que sim, não temos ainda essa informação, eu espero que amanhã isso fique decidido também. O que acho é que é absurdo andar a pedir adiamentos, dá a ideia que não se quer trabalhar, é péssimo, é uma péssima ideia que se passa e que a Iniciativa Liberal está a cultivar. Segundo aspecto, eu acho que ficou claro, pelo menos para quem tenha o mínimo de boa vontade, que houve ameaças por parte do Sr. Ministro da Administração Interna no plenário. E acho que ficou claro aquilo que foi dito também. Aliás, o Chega, quando o publicou, tinha já um grau de certeza muito, muito elevado, com todos os programas que é possível utilizar para verificar que isso tinha acontecido, e aliás não foi desmentido por ninguém, a não ser pelo próprio que disse tem zero, que é impossível de encontrar naquelas imagens, impossível, francamente. Portanto, houve isso. Eu acho que ficava melhor ao Sr. Ministro da Administração Interna, francamente, e isto é a par das outras coisas todas que estão em curso e que isso é à parte. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro deve pedir ao Ministro da Administração Interna esclarecimentos sobre o que está a acontecer com o Ministro da Administração Interna. Acho que isso deve acontecer e não deve ter nem receio nem hesitação de o fazer. Se eu fosse Primeiro-Ministro era o que faria de forma imediata. E acho que essas ameaças, para lá das questões que estão a ocorrer com o Sr. Ministro, são reais e efetivas. Eu vou falar com o Presidente da República sobre a situação, bem como a falta de autoridade e de coordenação no Governo, e quando terminar essa reunião, transmitirei aquilo que acho que devam ser as iniciativas que tomaremos sobre essa matéria. Eu prefiro falar primeiro com o Presidente da República e depois transmitir, enfim, aos seus jornalistas e também aos restantes o que é que entendemos que deve ser feito. Foi, se não me engano, 27 de maio. Penso que foi no último debate quinzenal que houve sobre o Ciresp. Penso que essas imagens são daí. Ontem, quando na RTP um comentador disse que a RTP já devia ter noticiado as questões do Ministro da Administração Interna mais cedo, a resposta do pivô foi porque estávamos a confirmar as nossas fontes e gostamos de confirmar as nossas fontes. Nós também gostávamos de confirmar que o vídeo era mesmo aquilo, que estava mesmo a dizer aquilo e publicámo-lo. Infelizmente, houve alguns que resistiram até ao último momento em publicá-lo. Isto diz muito da nossa democracia e do Estado em que ela está. Nós tínhamos que confirmar que era mesmo aquilo que era dito, que as imagens recolhidas eram aquelas e coincidia perfeitamente com a linguagem que o Ministro estava a ter. E assim confirmámos. Eu já expliquei isso tudo, mas não me parece deixar de ser curioso que estejam preocupados com isso e não com as ameaças sobre o líder da oposição. O que os preocupa não é que tenha havido ameaças de um ministro de tutela às polícias sobre um político. É quem no governo terá dito isso. Porque isso é que interessa. Não é que um líder político seja ameaçado pelo ministro de tutela às polícias. Não é isso que vos interessa. É proteger o Ministro da Administração Interna. E isso não fica bem.